Alô amigos, voltamos aqui com o nosso canal Opiniões e Informações com Ed Moreno, nesse novo canal no YouTube, e você pode nos ajudar aí, né, a impulsionar nosso trabalho, clicando no joinha aí, né? Dê o seu like, também se puder, se inscreva no nosso canal Opiniões e Informações com Ed Moreno aqui no YouTube. Vamos lá, começar com informação. Hoje tem bastante coisa, né, além das opiniões e informações, tem o esporte, já que futebol, os estaduais aí estão movimentando, né, o futebol no Brasil, nos campeonatos estaduais, né? Nós falamos semana passada sobre a possibilidade, né, de impeachment do Lula, que finalmente foi ventilada com força, né? E o deputado federal por Mato Grosso do Sul, o Rodolfo Nogueira, do PL, né, do Partido Liberal, anunciou que o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou 100 assinaturas de parlamentares e vai ser protocolado na Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro é sábado, né? Data que marca o fim do recesso parlamentar. O pedido que acusa Lula de crimes de responsabilidade ganhou força após a decisão do Tribunal de Contas da União, que apontou irregularidades na execução do programa Pé de Meia. Em afirmação, né, para a imprensa e nas redes sociais, o deputado federal de Mato Grosso do Sul, do PL de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, disse que a decisão do Tribunal de Contas da União reforça, né, só reforça aquilo que já era sustentado, né? O presidente Lula violou a Constituição e as leis que regem a gestão fiscal ao autorizar despesas fora do orçamento oficial. Trata-se de um crime de responsabilidade inquestionável e o Congresso Nacional não pode se omitir diante de tamanha afronta ao ordenamento jurídico, segundo o deputado federal Rodolfo Nogueira, o deputado sul-mato-grossense. O documento que vai ser protocolado pelos parlamentares destaca que o programa criado para fornecer auxílio financeiro a estudantes do ensino médio público foi iniciado sem previsão orçamentária, mesmo após o Congresso derrubar o veto presidencial que excluía essa exigência. Segundo o que acrescentou o deputado federal Rodolfo Nogueira, o TCU não apenas identificou as irregularidades, mas também deixou claro que o governo agiu de forma deliberada para ignorar as normas constitucionais. Esse episódio evidencia o modus operandi de um governo que desrespeita o Congresso e afronta os pilares do Estado Democrático de Direito. Com a adesão de 100 deputados ao pedido de impeachment, Nogueira afirmou que a mobilização vai continuar para garantir que o processo seja analisado pela Câmara. A decisão de dar prosseguimento à denúncia caberá ao presidente da Casa, né? E essa não é uma iniciativa isolada, segundo Rodolfo Nogueira. O número de assinaturas mostra que há um movimento sólido dentro da Câmara dos Deputados para responsabilizar o presidente Lula por práticas que violam a legalidade orçamentária e a moralidade administrativa. E o deputado diz que os deputados, né, estão aí prontos para protocolar esse pedido e assim que os trabalhos legislativos forem retomados, vai ser protocolado. Agora vamos esperar que isso aí ganhe, né, outros desdobramentos e vamos ver o que se vai, né, adiante ou não. A preocupação agora do Lula, a gente sabe que existe, né, o governo não vai bem, vai mal das pernas em todas as situações, o pobre está se lascando, né, para ser mais exato. A popularidade desse presidente, que nunca teve, na verdade, né? Não teve popularidade, alçaram ele ao poder sem popularidade, né? Na campanha, todo mundo notava que era um candidato sem povo, hoje é um presidente sem povo, né? Não tem apoio popular, tem apoio só do STF, né? Que é o que para eles importa, onde ele foi alçado ao poder. Só que mesmo assim, né? Ele vem caindo muito aí, a sua aprovação vem caindo bastante, e isso preocupa, né? Principalmente aqueles famosos políticos do Centrão, os isentões, né? Que nessas horas que se aproxima uma eleição, e esses deputados e senadores, muitos poderão lutar pela reeleição, eles começam a pender para o lado de quem tiver mais forte, e nesse momento o mais forte é o povo.
Se a opinião popular continuar desaprovando Lula e a população mostrar descontentamento, os políticos em busca de voto, de olho nos votos de 2026, eles mudam de lado. E aí votam o impeachment, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mais recente pesquisa, a Genial Quest, divulgada hoje, revelou que a desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu 49% em janeiro de 2025, superando a aprovação que caiu para 47%. Essa é a primeira vez desde o início da gestão que a reprovação numericamente é ultrapassada pela aprovação, né? Impressionante ainda que tem muita gente que aprova, né? O Nordeste, onde Lula mantém a sua maior base de apoio, registrou uma queda significativa, né, na aprovação, passando de 67% em dezembro para 59% em janeiro. E paralelamente a isso, essa desaprovação na região subiu de 32% para 37%. Na região Sudeste, a aprovação caiu de 44% para 42%, enquanto que a desaprovação permaneceu estável em 53%. No Sul, a desaprovação do governo Lula subiu de 52% para 59%, enquanto que a aprovação caiu de 46% para 39%. Nas regiões Centro-Oeste, que são analisadas juntas pela pesquisa, a aprovação do governo se manteve, Centro-Oeste e Norte, né? A aprovação do governo se manteve em 48%, enquanto que a desaprovação oscilou de 50% para 49%. A situação para o governo Lula não está nada boa, né? E eles tentam, né, de alguma forma aí, mudar essa história, mas não muda mais, né? Tudo que a gente vê de ruim nesse governo só aumenta, né? E as decisões desse governo também, né? Então, é daqui para pior. Não tem jeito, né? Como diz a minha amiga Raíssa, né? Agora, daqui para frente é só para trás, né? Não tem jeito, não. Esse governo não volta mais e a população pobre é que está sofrendo. E vai sofrer mais se permanecer. Então, eu acho bom os políticos aí, hoje que estão do lado do Lula ou estão aí indecisos, pular para o lado do povo e votar o impeachment desse maluco aí que está aí no poder, né, e está acabando com o Brasil. Eles já saquearam o Brasil de 2003, né, até a saída da Dilma, até o impeachment da Dilma Rousseff, e voltaram, né, e dessa vez usados pelo TSE, pelo TSE e ainda avalizado, né, pelo STF, né, e enfim, só assim ele poderia vencer as eleições de 2022 e acabou vencendo, tá lá, né, tá alçado no poder e tá acabando com o Brasil, né, tá detonando, arrebentando com o país, principalmente com a população pobre, né. Eu sempre digo e sempre repito, PT, esquerda, socialista, eles não gostam de pobres, eles gostam de pobreza e miséria. Isso eles gostam, né? Isso eles adoram, mas de pobre mesmo, não, né? E aí, para mudar essa situação, para tentar reverter a situação que vai muito ruim da imagem desse governo perante a população, eles tentam com as narrativas que antes funcionavam e hoje não funcionam mais. E a narrativa da vez é em relação aos deportados brasileiros que estão vindo dos Estados Unidos, né? E aí eles tentaram lacrar, né? Foi uma tentativa de lacração desesperada do governo e da imprensa, né? Dos seus jornalistas, dos seus assessores de imprensa, Rede Globo de televisão, Globo News, enfim, né? A grande mídia. Só que foi mais um tiro no pé, né? Mais um tiro no pé desse desgoverno. O uso de algemas em migrantes brasileiros deportados pelos Estados Unidos sempre foi um procedimento comum durante os voos fretados pela repatriação, segundo informações da própria Polícia Federal. O que acontece? A própria Polícia Federal está desmentindo a narrativa sobre os deportados, né? E essa situação de deportação aí gerou um surto na esquerda e uma estranha reação do governo Lula, que até então nada havia feito por outros deportados, né? O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados, segundo afirmou o governo brasileiro em nota oficial, tentando lacrar, né? O comunicado também destacou que os deportados foram submetidos a um tratamento degradante
e considerou inaceitável essa violação de acordo firmado entre os dois países. Mas é mais uma narrativa que cai por terra, né? Já que a própria Polícia Federal fala que isso é muito comum, né? E ainda falando dessa situação de deportados, que vai dar ainda muita historinha aí, porque a esquerda vai querer usar, vai querer se vitimizar, né? Vai querer tentar mudar a sua imagem, vai querer dar uma de bonzinho com o pobre mais uma vez, né? E mentindo. Mas desde os anos 80, de 1980 mesmo, né? Brasileiros deportados dos Estados Unidos utilizam algemas. Esse procedimento padrão, segundo normas norte-americanas, busca garantir a segurança dos detidos e dos agentes de imigração. As algemas protegem a pessoa sob custódia que pode se machucar ou cometer atos extremos e asseguram assim, né, a integridade dos agentes e a sua própria. Imagens de brasileiros deportados em algemas são comuns, especialmente durante o transporte entre centros de detenção e em voos. Também na década de 80, muitos brasileiros migraram devido às dificuldades econômicas, né? O governador Valadares, em Minas Gerais, tornou-se um destaque na imigração ilegal, sendo apelidada de governador Valadólares, né? Devido às remessas de dinheiro enviadas por imigrantes para suas famílias no Brasil. Em 16 de agosto de 1988, a Folha de São Paulo relatou um caso em que brasileiros foram escoltados com algemas e correntes ao consulado brasileiro em Nova York, onde aguardavam a documentação de deportação. Os brasileiros puderam entrar no consulado sem algemas ou correntes nos tornozelos. Porém, ao saírem para embarcar no ônibus estacionado em frente, muitos fugiram. E aí, tá vendo, né? Por causa disso aí que aconteceu em 1988, né? As medidas são adotadas até hoje. É culpa dos próprios brasileiros daquela época, né? Por causa daqueles, os outros pagam. Mas falando da deportação, né, desse avião que causou o maior sururu danado aí, né, entre os petistas, entre o governo Lula, que adora uma lacração, adora aparecer, né, entre 27 de janeiro de 2023 e 10 de janeiro de 2025, o aeroporto de Confins, Minas Gerais, recebeu 3.660 brasileiros deportados dos Estados Unidos em 32 voos fretados pelo governo norte-americano. As informações são da BH Airport, responsável pela administração do aeroporto, e foram divulgadas pelo Poder 360. Essas operações, só para ter uma ideia, ocorreram durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né, que está aí agora chorando e reclamando. Antes não falava nada, né? E isso também durante o governo Lula, enquanto o democrata Joe Biden ocupava a presidência dos Estados Unidos. Os amiguinhos não brigavam, né? Ele não ia para a imprensa chorar, não ia falar nada, e agora está aí, né? Desde janeiro de 2025, Donald Trump, o republicano, assumiu o governo norte-americano, ou seja, é uma semana, né? Uma semana. Então foram 32 voos, 3.660 brasileiros deportados na época do Biden, com conhecimento do desgoverno do Lula, que agora está querendo usar essas imagens para tentar melhorar, usar essa situação da deportação desses brasileiros para tentar melhorar a imagem desse governo que não melhora mais, né? Esquece, né? Não tem mais jeito não. E na verdade essa deportação não são de pessoas que são ilegais nos Estados Unidos, além de criminosos, né? Muitos que estão deportados, que estão sendo deportados, que foram deportados, são criminosos, cometeram algum tipo de crime nos Estados Unidos, né? Entre os deportados estão indivíduos acusados de terrorismo, membros de gangues criminosas e condenados por crimes sexuais contra menores. A administração Trump utilizou aviões militares para realizar essas deportações, rotulando a operação como a maior da história dos Estados Unidos. Ou seja, ele vai continuar, né? Quem tiver ilegal vai sair de lá. E esse voo de deportados do governo Trump inclui aí, como eu disse, acusados de terrorismo, integrantes de gangues e condenados por pedofilia. E alguns crimes financeiros também. Então, são criminosos, né? Não dá para ficar defendendo também, como esse governo está fazendo aí, né? E a Colômbia tentou dar uma lacrada também, né? O presidente colombiano tentou dar uma lacrada legal. Não vou receber os aviões dos deportados aqui nos Estados Unidos. Aí o Trump foi lá e trucou, né? Ele foi lá e falou que ia promover sanções aí às tarifas, ia impor, né? Sanções às tarifas comerciais direcionadas à Colômbia, né?
Só que depois sentiu o peso do braço do Trump, né? E ele voltou atrás. O presidente colombiano voltou atrás, né? O presidente Petro acabou voltando atrás, né? E aí mandou que um dos ministros se pronunciasse sobre essa decisão dele, né? E aí o Donald Trump também depois decidiu suspender as sanções e as tarifas comerciais direcionadas à Colômbia. A decisão foi anunciada depois que o governo colombiano aceitou receber seus cidadãos deportados dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Imprensa da Casa Branca em um comunicado oficial no domingo, ontem, né, dia 26. E a medida surgiu em um momento de tensão. Horas antes, o presidente Donald Trump tinha anunciado sanções e tarifas contra a Colômbia. A ação foi uma reação à recusa do país sul-americano em permitir a entrada de deportados em voos militares norte-americanos. Segundo o comunicado da Casa Branca, a Colômbia concordou integralmente com os termos propostos por Trump. A aceitação inclui transporte, né, inclui esses migrantes legais deportados, independente do meio da situação com que ele vai ser transportado até a Colômbia, né? Até mesmo em aeronaves militares. No entanto, as restrições a vistos de oficiais colombianos e de seus familiares continuarão vigentes até que o primeiro voo de deportados chegue ao território colombiano. Né, vai dar um pouco de conversa ainda, mas o Trump está agindo corretamente, né? Vai querer engrossar? Os ilegais não vão ficar nos Estados Unidos, né? São ilegais e muitos dos deportados são criminosos, cometeram crime nos Estados Unidos. E aí não tem jeito, né? Vai ser expulso mesmo. Vamos lá falar de esporte agora, né? Vamos falar de esporte, porque falar desse desgoverno aí não tem coisa boa para falar, né? Infelizmente, é muito difícil. Ponta Porã vive um momento de chuva aí, o estado do Mato Grosso do Sul, né? Coitado dos moradores dos bairros aí onde Júlia Cardinal, por exemplo, onde a gente vê que não tem asfalto, né? E a situação vai se complicar. Pessoal da área rural do nosso município aí, né? Distrito de Nova Itabaraty, que sofreu muito na semana passada e vai sofrer bastante porque essa semana tem previsão de bastante chuva aqui para nossa região, né? Não foi feita a manutenção, agora aguenta, né? Vamos ver, vamos cobrar aí a partir de agora, né? Um trabalho sério dessa administração aí. Teve 2 anos para tocar e não fez muita coisa pela área rural e pelos bairros mais afastados da cidade, não, né? Vamos lá. Falar de esporte então, Campeonato Paulista, nós tivemos a 4ª rodada com o Clássico e o São Paulo vencendo o Corinthians por 3-1 no Majestoso, né? Nós tivemos a 4ª rodada começando no sábado com a Inter de Limeira empatando com a Ponte Preta em 1-1. O Água Santa ganhou a primeira no campeonato, ganhando o Bragantino por 3-0. O Velo Clube surpreendeu e também venceu a primeira ao derrotar o Santos por 2-1. O Palmeiras foi outro que foi a surpresa da rodada porque perdeu como mandante na Arena Barueri para o Novo Horizontino de virada por 2-1. O Mirassol fez 2-1 na Portuguesa. O Botafogo perdeu para o São Bernardo por 1-0 em Ribeirão Preto. O São Paulo ganhou do Corinthians por 3-1 e o Guarani ganhou do Noroeste por 2-0. A liderança do grupo é do Mirassol, 9 pontos, seguido pelo Corinthians, 9 pontos. Terceiro, Inter de Limeira, 3 pontos. Quarto, Botafogo com 2 pontos. Grupo B, o Guarani é líder com 7 pontos. O segundo, o Santos, 4 pontos. Terceiro, Bragantino, 3 pontos. Quarto, Portuguesa, 2 pontos. Grupo C, liderado pelo São Paulo com um jogo a menos, 7 pontos. Novo Horizontino é o segundo com 5. Noroeste é o terceiro com 5. Água Santa é o quarto com 3. No grupo D, o São Bernardo é líder com 9. O Palmeiras é o segundo com 7. A Ponte Preta é o terceiro com 6. E o Velo Clube é o quarto com 3 pontos até aqui. Opa, deu uma parada aqui que sumiu as informações da tela aqui, né? Mas, voltando, né? No sábado, aniversário de São Paulo, nós tivemos também a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o São Paulo se tornou campeão pela 5ª vez da competição, né? Ao vencer o maior vencedor da Copinha, que é o Corinthians, que tem 11 títulos e perseguia, né? O seu 12º título. A idade pesou, né? A molecada do Corinthians na média de 3 anos mais jovem, o Corinthians chegou até a fazer 2-0 no São Paulo, mas depois o São Paulo, com muita facilidade, venceu por 3-2 e ficou com o título pela 5ª vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E nós tivemos, deixa eu ver aqui, a Taça Guanabara, né? Taça Guanabara, tivemos jogos também
Aliás, a rodada termina ainda hoje, a quinta rodada, né, da Taça Guanabara. Nós tivemos no sábado o Volta Redonda sendo derrotado pelo Flamengo 2-0. O Maricá empatou com o Sampaio Corrêa em 2-2. O Madureira ficou no 0-0 com o Fluminense. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0. O Vasco fez 4-1 na Portuguesa. E hoje tem no Laranjão Nova Iguaçu enfrentando o Boa Vista. O líder é o Maricá com 11 pontos. Segundo, Volta Redonda 9, terceiro Vasco 9, quarto Flamengo 7. O quinto, Nova Iguaçu com 7, sexto Botafogo 6, sétimo Portuguesa 6, oitavo Fluminense 6, nono Sampaio Corrêa 6, décimo Boa Vista 5, décimo primeiro Madureira 5 e décimo segundo Bangu com 1 ponto, Bangu 1, né? O Bangu que pode ser o rebaixado do campeonato Carioca, né? Porque lá só o último colocado é rebaixado e o Bangu está na última colocação. Vamos conferir o Campeonato Gaúcho em sua segunda rodada. Nós tivemos no sábado o Internacional no Beira-Rio ganhando do Juventude por 2-0. O São Luís ficou no empate com o São José em 1-1. O Brasil de Pelotas empatou de novo em 0-0, dessa vez com o Guarani de Bagé. O Pelotas foi derrotado pelo Monson, né, time novo, né, o caçula do futebol do Rio Grande do Sul. O Monson ganhou por 2-1 lá na Boca do Lobo, em Pelotas. Lá em Santa Cruz do Sul, no estádio Eucaliptos, o Avenida ficou no 0-0 com o Ipiranga. E o Grêmio venceu a primeira, goleou o Caxias por 4-0. Essa foi a rodada aí do Campeonato Gaúcho. E aqui pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, o maior campeonato do planeta Terra, o Sul-Mato-Grossense, o tão disputado Sul-Mato-Grossense, teve a terceira rodada iniciada lá no fim de semana, no sábado, com o Aquidauanense em casa perdendo para o Corumbaense por 2-0. E aí, no sábado também, no Jacques da Luz, nas Moreninhas, o Pantanal ganhou do Coxim por 4-0. No Douradão, ontem o Dourados venceu a Águia Negra por 3-0. E o Operário foi atropelado pelo Iviema no estádio Jacques da Luz, em casa, né, nas Moreninhas. O Iviema ganhou do Operário por 4-0. E no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Costa Rica empatou com o Naviraense em 2-2. Costa Rica que mandou seu jogo lá no Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O Pantanal lidera o campeonato 7 pontos, o segundo Corumbaense 5 pontos, terceiro Costa Rica 5 pontos, quarto Iviema 4 pontos, quinto Dourados 4 pontos, sexto Aquidauanense 4 pontos, sétimo Operário 3 pontos, oitavo Águia Negra 3 pontos, nono Naviraense 2 pontos, em décimo Coxim está aí, ainda não pontuou, né? Naviraense e Coxim estariam rebaixados hoje se o campeonato terminasse agora. E classificados estariam Pantanal, Corumbaense, Costa Rica, Iviema, Dourados e Aquidauanense estariam aí classificados para a próxima fase. Amanhã a gente já fala da próxima rodada dos campeonatos estaduais e vamos voltar aí com mais informações e opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno. Então, você que quer ajudar aí o canal Opiniões e Informações com Ed Moreno, você pode ajudar dando seu like aí, clicando no joinha e também, se quiser comentar, né? Isso ajuda bastante, e se inscrever no nosso canal Opiniões e Informações com Ed Moreno. Grande abraço a todos, nós voltaremos amanhã com mais informações.